eu vou dizer bem sério com você, a gente vai precisar de um mercado bullish durante muito tempo para eles conseguirem, talvez, se recuperarem. Maravilha. Toda vez quando você generaliza, você já está partindo de um pressuposto errado. A gente, quando vê um fato relevante, enquanto algumas pessoas ficam apreensivas para sair falando, a gente analisa, a gente digere. É a verdade da vida, a gente conversa com o gestor. Ah, mas aí você perdeu o timing de ser oportunístico, de ser o primeiro a falar, e daí? E daí? Não é problema. Eu demorei 2, 3 dias para me posicionar, às vezes 2 semanas para me posicionar, porque eu fui derivar tudo. Às vezes vê algumas pessoas achando que o gestor, ele tá ali com um único objetivo, que é se auto-enriquecer, e o resto não interessa. Se eu tivesse 10, 15, 20 fundos gigantescos, umas 5, 6, 7, 8, 10 gestoras gigantescas, eu quero ficar próximo delas. Você comentou aí, gostaria que você pontuasse, é algo que, né, eu venho prestando mais atenção nos últimos 2, 3 anos, que é a questão da alavancagem, né? Porque num determinado momento, os fundos imobiliários, né, aí você até me corrige, por favor, lá atrás eles eram impossibilitados, né, de contraírem dívidas para crescer o fundo, né? Era só através de subscrição. E hoje a gente vê a questão, né, você abre ali um fundo, tem lá, né, a parte que ele pegou de dívidas ali para fazer determinadas movimentações. Como que você vê isso e o que você, né, como é que você pondera essa questão aí da alavancagem nos fundos imobiliários? Bom, primeiro assim, vamos esquecer esses últimos pouquíssimos meses. Na verdade, o fundo imobiliário... Só para pontuar, hoje é dia 18 de agosto de... 17 de agosto de 2024. Eu tô errando até a data. Vamos pontuar o seguinte, o fundo imobiliário, ele não é, quando começaram as alavancagens, não é que passou a poder fazer dívida. Ele não Na verdade, o fundo imobiliário ele não pode tomar uma dívida direta como uma empresa faz, né? Como nós podemos ir lá e pegar um crédito direto lá para viajar. O fundo imobiliário ele não pode fazer isso. Também ele não pode, por exemplo, comprar, muita gente não sabe disso, mas ele não pode comprar imóvel no exterior. Entendeu? Então, isso está bem claro. Bem claro lá na instrução, na lei, tudo certinho, tá bem? Então, muito bem. A alavancagem, ela não era uma dívida, ela era uma antecipação de um recebível. Então, como é que surgiu essa questão? Como os fundos começaram a crescer, e aí eu vou ser bem sincero com vocês, esse assunto ganhou realmente vulto, notoriedade na época ali da pandemia e depois quando os juros foi para 2. Muita gente falou o seguinte, olha, eu posso comprar um imóvel num cap rate de 8 e eu tenho Selic a 2, eu vou contrair uma dívida CDI mais 2, mais 3, eu tenho um ganho potencial nisso aqui extraordinário. Então muitos fundos se alavancaram nessa época e aí a história ficou muito ruim, porque essas alavancagens, principalmente quem fez isso no setor de lajes corporativas, não viu o mercado melhorar, pelo contrário. E até hoje. Até hoje. Então muitos desses ativos que eles foram comprados realmente em preços bons, os preços não se recuperaram, a vacância aumentou, porque eram ativos às vezes não primários, os contratos eram frágeis, então você teve no portfólio alguma vacância que se abriu. Então esses casos, eu vou dizer bem sério com você, a gente vai precisar de um mercado bullish durante muito tempo para eles conseguirem talvez se recuperarem. Então o que isso quer dizer na prática? Você vai precisar de os juros cair de novo, você vai precisar dos preços subirem, da vacância reduzir, eles conseguirem vender esses imóveis, alguns desses imóveis, equacionar a estrutura de capital. Então, assim... É uma cartilha difícil de seguir. Anos, quiçá década. Tá bom? E aqui eu não estou sendo escatológico, não. Estou procurando passar uma visão... trazer o profeta madura, do Apocalipse. Madura. Então, assim... E, de novo, a gente já havia falado sobre isso lá atrás. Quando a gente começou a perceber isso, a gente falou. A gente pontuou isso publicamente, em relatórios, etc. Agora, existe uma outra alavancagem, que foi uma alavancagem que foi feita com contratos mais longos, com portfólios de contratos atípicos, em imóveis que têm mais liquidez, em fundos que tinham uma relação de risco-retorno interessante, em que conseguiu fazer novas emissões ao longo desses ciclos e manteve uma estrutura de capital saudável, fundos que tinha
capacidade de vender imóveis a qualquer tempo, né? Eu falo que tem fundos que hoje estão alavancados, mas se você pegar ali algumas participações, você vende amanhã. Eu chamo de trophy asset. Então você tem um ativos troféus lá dentro, que se você precisar vender amanhã, você resolve. Agora, fazer uma alavancagem que não tem ativo troféu... Não faz sentido. Fazer alavancagem que está em regiões terciárias, secundárias, terciárias. Você não fazer tem alavancagem possibilidade de venda. Então foi um movimento especulativo. Né? Perigoso. Perigoso. Só que aí entra a história, né? No mercado, você vai ter que saber analisar. O que eu fico, às vezes, chateado é quando eu vejo as pessoas pegando um exemplo ruim, falando que tudo... Isso é aquilo que nós conversamos lá no início. Então, infelizmente, a alavancagem num fundo específico ou em alguns fundos específicos de lajes deram um problema. A alavancagem de um fundo de shopping é ruim. Não, peraí. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões. Então, eu acho que a gente viu fundos desalavancando. Nós temos hoje fundos que a alavancagem... O fundo foi crescendo, foi vendendo imóveis. Hoje a alavancagem relativa é muito menor. Ele tem ativos troféus que se ele precisar resolver. Tem fundos que trabalham com uma necessidade de caixa por 1, 2, 3 anos. Então, nossa, é completamente diferente. Em contrapartida, tem fundo que teve que chamar a assembleia para reter renda para pagar as necessidades de caixa das amortizações. Então, há casos e há casos. Né? Eu não vou saber porque, de novo, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas eu tenho certeza que se você pegar um setor na bolsa de elétrica, de varejo, de dívida banco, bruta pelo patrimônio acima você de vai 2, encontrar, 3. não, mas diga assim, mas você vai encontrar casos em que a gestão foi mais prudente ou não em alavancagem, geração de caixa, etc. Então, tudo no final das contas tem que ser analisado caso a caso. Entendeu? Toda vez quando você generaliza, você já está partindo de um pressuposto errado. Uma coisa que acabou ficando também um pouquinho perigosa foram as compras parceladas. Eu compro, recebo a renda integral, mas eu só vou te pagar o imóvel todo daqui 1 ano, daqui 2 anos. Cuidado também. Né? Isso aí também foi um ponto de atenção em que acabou gerando algumas preocupações legítimas em relação a esse ponto. Mas volto a dizer... Tem casos e tem casos. Eu vi um caso muito recente, eu não vou citar. Quando eu estou nesses podcasts, eu não gosto, porque as pessoas pegam. Eu quero levar o conceito e o entendimento. E as pessoas gostaria de fazer algumas perguntas, mas acho que não vai funcionar, né? Vamos não, pode até funcionar, eu não tenho problema nenhum. Mas não assim, acho legal pontuar assim, a gente fazer críticas pontuais à gestora A, B, ao fundo A, B. Não é o propósito aqui, né? A gente está conversando desde o início que a gente quer disseminar, né, o conhecimento, explanações, esclarecimentos. Vira, né? Aí eu começo a atacar um fundo imobiliário, não faz sentido. Mas tem um caso recente que as pessoas estavam muito, muito preocupadas. Eu falava, gente... O fundo vai acabar. Não é isso, não é isso. Foram realizadas algumas compras parceladas, tem um pouco de alavancagem também no fundo, e as pessoas, nossa, e olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. De repente, começaram a aparecer os gráficos, começaram a aparecer as informações da gestão, e o pessoal falou assim, olha, não era isso que eu estava falando. Aí que entra um pouco da nossa experiência. A gente, quando vê um fato relevante, enquanto algumas pessoas ficam apreensivas para sair falando, a gente analisa, a gente digere, é a verdade da vida, a gente conversa com o gestor. Mas aí você perdeu o timing de ser oportunístico, de ser o primeiro a falar, e daí? E daí? Não é problema. Eu demorei 2, 3 dias para me posicionar, às vezes 2 semanas para me posicionar, porque eu fui derivar tudo. Então, enquanto algumas pessoas estavam, às vezes, criticando alguns fatos relevantes, dizendo agora acabou, agora não tem mais jeito, agora olha só, olha, cuidado, atenção, sinalzinho de alerta, tudo. E aí daqui a pouco chega no fundo imobiliário, fala assim, presta. E assim, aí de repente você olha e fala assim, uai, não era bem isso que eu tinha falado. O problema é que às vezes as pessoas não resgatam aquilo que tinham falado e aí... Entendeu? Então, como a produção de conteúdo ela é muito intensa, às vezes as pessoas acabam deixando passar isso. Mas a gente tem casos recentes, eu diria talvez 2 ou 3 casos, 2 com certeza que me vem aqui à cabeça, mas tem um outro aí também que teve alguma coisa nesse sentido, de que todo mundo criou um sinal de alerta gigantesco e pouquíssimas semanas depois, com as informações mais atualizadas... É porque assim, deixa eu falar uma coisa para você, Alexandre, eu estou nessa interação com gestores há muito tempo, né? E a gente, às vezes, vê algumas pessoas achando que
O gestor, ele está ali com um único objetivo, que é se auto-enriquecer, e o resto não interessa. E quando você parte dessa Muitas pessoas têm esse pensamento. E quando você parte dessa premissa, a minha opinião para você é o seguinte: você deveria esquecer fundo imobiliário. Porque se você estiver partindo desse pressuposto e dessa premissa, não tem nada que eu possa falar para você que vai. E eu já passei da fase de querer mudar as pessoas. Eu acho que você tem que levar conhecimento, como eu disse, de uma maneira equilibrada, e as pessoas têm que chegarem às conclusões por conta própria. Você não tem como educar uma pessoa ou trazer uma visão um pouco diferente, fora daquele prisma que ela está fechada, querendo impor. Você não impõe conhecimento, né? Afinal de contas, eu sempre falo, né? Hoje eu dou aula mais na pós, né? Mas eu dei aula muitos anos, quase 19 anos em graduação. Então eu falava que eu entrava no primeiro dia de aula e no fechamento do semestre você via a transformação do aluno. E às vezes você tinha uma outra disciplina com ele lá no quarto ano, aí você já viu um outro estágio. Então eu falo que esse quem se propõe a educar, ele tem que ter isso em mente, ele não pode impor. E alguns ficam pelo caminho. Quantas e quantas vezes eu dava aula que do primeiro para o segundo semestre sumiam os alunos. Então começava uma turma com 60, na virada já eram 40 e poucos e formavam 25. Entendeu? É natural. Então esse é o ponto, voltando à história do gestor. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, tudo que o gestor faz é porque ele só quer a taxa de administração e gestão e ele só quer enriquecer, ele só quer... Quando você parte desse pressuposto, fica difícil argumentar. E mais difícil ainda é quando as pessoas falam, por isso que eu gosto de ações. Aí que eu acho mais injusto. Porque nas ações você tem salários multimilionários, bônus quando milionários. Quando você entra lá na remuneração do corpo diretivo, as pessoas não avaliam isso. Quantos e quantos cafezinhos ali é o custo da empresa que foram feitos, né? E lá pode. Exato. Então, a estrutura financeira de operacional de um fundo imobiliário é infinitamente mais leve do que a das ações. Por isso que eu acredito que as empresas imobiliárias, em algum momento, elas vão virar fundos imobiliários. Porque vai ficar muito mais eficiente, vai gerar muito mais valor. Mas isso é a opinião do Baroni aqui. Vamos deixar o tempo fazer o trabalho. Vamos deixar o tempo fazer o trabalho. A gente antes via algumas empresas imobiliárias meio que olhando para o fundo imobiliário de cima para baixo. Hoje já tem vários fundos imobiliários que têm market cap muito maior. Mas tudo bem. 5 bilhões ali. Deixa o tempo fazer o trabalho. Né? Com certeza. Agora voltando à história, né, de que quando você vê um fato relevante, você já começa a falar que tudo aquilo ali foi feito para prejudicar o cotista, etc. Aí eu me pergunto, um gestor acorda de manhã, escova os dentes. Vou ali sacanear o cotista. Aí ele vai falar assim, aí ele vai comer um pãozinho de queijo e fala, o que eu vou fazer hoje para eu ficar mais rico? Ou então, o que eu vou fazer para sacanear aquele cotista? E fazer os cotistas perderem dinheiro. Ora, se você está nesta fase da preocupação, não há nada que eu possa dizer para você que vai mudar. Porque assim, nós estamos discutindo uma coisa muito primitiva. Mas, Baroni, então vamos subir o nível da discussão. Ora, um gestor... ele recebe pelo patrimônio. Alto lá. Os gestores, a grande maioria dos fundos maiores, que são listados, que estão no IFIX, eles recebem pelo valor de mercado. Então, a partir do momento que você vai perdendo o valor de mercado, porque aquele fundo vai perdendo confiança, a remuneração do gestor também diminui. E muito. E muito. Né? Então ele tem que manter sempre... mas a cota está caindo, ele deveria abrir mão... Mas espera aí, para ele recuperar, se é que é possível, ele vai ter que investir mais pessoas, vai ter que reter mais talentos, etc. E um gestor que é grande, é uma coisa que eu gosto de falar muito, pessoal. É uma coisa que é muito, muito legal de se ver e que muitas vezes passa desapercebido. Por que eu defendo tanto o crescimento de fundos imobiliários e que eu até falo, né, ter uma Champions League de fundos imobiliários, que são aqueles fundos gigantescos, em gestoras gigantescas, porque os excelentes negócios vão acontecer lá. Se eu tivesse 10, 15, 20 fundos gigantescos, umas 5, 6, 7, 8, 10 gestoras gigantescas, eu quero ficar próximo delas. Eu não tenho dúvida que eu quero estar na rota de crescimento desse pessoal. Mas esses gestores vão ter uma taxa de administração de 20 milhões por mês. Estou dando um exemplo, né? Mas ele vai ter uma equipe. Eu acho que muitas pessoas nunca visitaram uma gestora. Porque o cara acha que o gestor é uma pessoa que está lá fazendo a live. É uma equipe gigantesca. Entendeu? Eu quero ter pessoas que têm um corpo jurídico gigantesco lá dentro.
Eu quero ter pessoas que têm times comerciais gigantescos lá dentro. Eu quero exatamente É um isso. organismo, Por quê? um Porque é ali que vão vivo. passar os melhores negócios, né? Como diz o... Com certeza. Eu não gosto de ficar falando em inglês, né? Mas como o pessoal fala, os melhores deals, né? Vão acontecer lá. Então, quando chegar uma operação de venda de 10 galpões logísticos que foram construídos, 5 shopping centers, não sei quantos supermercados, vão ser... Esses gestores, esses fundos que vão participar dessa... Exatamente. Porque lá, quando eu comecei, anunciou um fato relevante que comprou 2 lajes no fundo. Para com isso. Isso às vezes é um familiar lá, uma família que o sujeito está querendo vender uma laje num prédio porque quer, sabe? Ah, por favor, por favor. E assim, sabe? Por favor. Então assim, aí você discutir isso como se esses gestores estivessem ali amanhecendo todo dia. Demonizando os gestores. Então, assim, que nível de discussão que você quer ter? Então, quando você vê... Ah, não, Barone, mas então você está querendo me dizer que nenhum gestor erra? Eu não disse isso. Um gestor que toma dezenas de decisões por dia, centenas por semana, milhares por anos, ou você que está aí nos vendo, só toma decisões certas o tempo todo. Você erra até o caminho, você coloca um caminho para você. Não, você erra o caminho lá no GPS para você chegar, você erra no GPS. Entendeu? Então, assim. Não vai numa decisão estratégica gigante. Então, imagina um portfólio com 50 imóveis, com 80 locatários, com possibilidades de compras e vendas com 70 CRIs. 70, 80, 100 CRIs. Inexoravelmente você vai ter errar. problema. Você vai passar por umas operações que vão ter dificuldade, que vão ter que ser ajustadas, negociadas, enfim, isso vai acontecer. Agora, cabe ao gestor entender como ele diversifica, como ele pulveriza isso internamente no portfólio, para que nenhum desses erros sejam capazes de implodir a tese. Esse é o ponto. A partir do momento que você entende que um fundo que tiver 10, 15 galpões, 10, 20, 30 imóveis lá, shoppings, etc., que vai ter um problema aqui, outro ali, mas que nenhum desses erros sejam capazes de implodir a tese.